Revolução Industrial se deu no final do século XIX e no começo do século XX. A principal característica dela foram os motores a combustão. As principais fontes de energia daquela época eram o petróleo e a eletricidade. Ela se deu em países como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Rússia, Alemanha, França e Itália. Visando a produção em massa, foram criadas formas para aumentar. A Revolução Industrial teve como uma de suas consequências a profunda transformação na forma de organização econômica e social nos locais onde ela ocorreu, sendo que no século XX essa transformação ocorreu quase todo o planeta. A alteração dos métodos de trabalho esteve na origem da Revolução Industrial, passando de uma organização de processos de produção artesanal, característico das corporações de ofício, para a manufatura no momento inicial da Revolução. Uma das características da segunda Revolução Industrial é o Fordismo, além do Taylorismo. Fordismo foi criado por Henry Ford em 1914 e se refere aos sistemas de produção em massa, ou seja, a linha de produção. Além da gestão idealizada em 1913 pelo empresário americano Henry Ford, autor do livro Minha Filosofia em Indústria, fundador da Ford Motor Company em Highland Park, Detroit. Trata-se de uma forma de racionalização da produção capitalista baseada em inovações técnicas e organizacionais, que se articulam tendo em vista de um lado a produção em massa e do outro o consumo em massa. Ou seja, este conjunto de mudanças no processo de trabalho, semi-automatização das linhas de montagem, é intimamente vinculado às novas formas de consumo social. Antes do Fordismo, a produção era lenta, deixando o produto caro, permitindo que apenas um nicho específico conseguisse comprá-lo. Fordismo é o nome dado ao processo de produção, que tem como principal objetivo aumentar a eficiência, logo baixando o preço do produto, aumentando o número de vendas. O Fordismo foi desenvolvido por Henry Ford no início do século XX. Taylorismo é uma concepção de produção baseada em um método científico de organização de trabalho, desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor, que viveu entre 1856 e morreu em 1915. Em 1911, Taylor publicou Os Princípios da Administração, obra na qual expôs seu método. A partir desta concepção, o Taylorismo, o trabalho industrial, foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. A organização foi hierarquizada e sistematizada, e o tempo de produção passou a ser cronometrado. Algumas características do Taylorismo são a racionalização da produção, a economia de mão de obra, o aumento da produtividade no trabalho, os cortes de gastos desnecessários de energia e de comportamentos supérfluos por parte do trabalhador, acabar com qualquer desperdício de tempo também. Como pode ser observado no filme clássico Tempos Modernos de Charles Chaplin, o trabalhador passa a efetuar movimentos repetitivos e bem elementares, com o ritmo imposto pelas máquinas e por quem as comandava. Seus supervisores diretos cronometravam seus movimentos e observavam quais os trabalhadores otimizavam o próprio tempo, e portanto a produção. Prêmios eram dados aos trabalhadores com melhor tempo ou desempenho, e essa competição era promovida pelos gerentes, o que fez com que a velocidade de produção aumentasse cada vez mais. Taylor entendia que a hierarquização evitava a desordem predominante do tempo no qual a organização ficava por conta dos trabalhadores. Taylor separou então desta forma o trabalho manual do trabalho intelectual, dividindo os funcionários entre aqueles que eram pagos para pensar de modo complexo, ou seja, planejar, e aqueles que eram pagos, e por sinal mal pagos, para executar. Desta forma, da mão de obra operária naquela época não era exigida a escolarização. O trabalho sistemático fazia dos trabalhadores peças descartáveis, pois peças de reposição não faltavam, ou seja, trabalhadores que repunham aqueles que saíam. Nesse sentido, era grande a economia na folha de pagamento das indústrias, pois a maioria dos trabalhadores era sem qualificação. A direção
ou aos gerentes cabia controlar e dirigir e vigiar os trabalhadores, impedindo inclusive qualquer conversa entre os mesmos. Aos trabalhadores só restava obedecer e produzir incessantemente.